Muito boa tarde. Tá começando mesmo. Você ia tocar musiquinha, a gente não ia dar boa tarde pra você, desejar que esse negócio, conversar, que a gente ia falar que você tá lavando essa louça, que você tá em casa, é claro. Cantinho no sofá, Cris e Carol falando isso. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde pra você que nos recebe. Menino, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Se eu começo essa tarde sem falar um oi pra você, sem a gente conversar sobre assuntos importantes, sem você tá aí com a sua família, tá, ó, eu nem sei, parece que o dia não rende, não vai. E outra, de repente você tá pensando, Cris, hoje bateu uma sonolência. Parece que a gente não tem sono às vezes quando começa o programa. A gente tá batendo um papo agora sobre colchão na grama. Tava pensando quem sono e tal. Mas olha, a gente tem a obrigação de estar na sua casa. tá num dia mal hoje. É uma montanha russa aqui. Que privilégio, viu? Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre comportamento sustentável. Mas isso é coisa de rico, Carol. Não, palavrinha, negócio sustentável. Não, lógico que é. Eu olho os rótulos do produto, nem sei se é pra jogar onde é que eu jogo um negócio sustentável. Vou jogar onde que na minha rua, minha prefeitura não disponibiliza nada. Calma, olha, hoje você vai sair daqui entendendo esse assunto e eu vou te convencer que se você tiver um comportamento sustentável, você vai economizar. Dinheiro, a palavra é dinheiro no bolso. Já começou a me chamar a atenção. Dinheiro no... Olha, gratuitamente, de graça, sobrar e tal. Dinheiro no bolso para investir. Mas eu quero saber o seguinte, será que eu posso fazer isso no dia a dia, na minha casa? Mas é no dia a dia, não tem essa não. Então não é negócio de rico, não. Mas se minha prefeitura não tem... Calma, é você aí, com o que você tem, com aquilo que você compra. Como é que você desenvolve essas ações? Como é que você pode reutilizar alguns itens? Às vezes você só podia, ao invés de comprar esse A, eu compro o B, pronto, reutilizo aqui. Dicas práticas, gente. Todo mundo pode fazer esse negócio de sustentabilidade. E outra, tem a ver com o nosso planeta, tem a ver com economia. Nada você de assim, só ganha. Olha, você precisa comprar um fio dental de papel machê. Na verdade, uma pasta de dente que é do tamanho, custa de R$50. Você não compra uma moto ou uma pasta de dente? Não é isso. Não. Dicas práticas aqui para você desenvolver um comportamento sustentável. E você sabe que aqui você tem muita informação, né, Cris? Com certeza. Você também se sustenta aqui bem informado. É o Factual Diário. Roda a vinheta. E durante essa semana, o Entre Família está aí mandando ver, mostrando, até esqueci a palavra-chave aqui, veiculando, gente. Me ajuda, menina, você está assistindo, me ajuda também. Veiculando aqui uma série que se chama Milagres da Pandemia. E essa série está mostrando a vida de cada uma dessas pessoas que passaram pela Covid-19 ali no Hospital Adventista de Manaus. Hoje, no episódio de hoje, você vai acompanhar a história de alguém que teve que tomar uma decisão importante e essa decisão foi para toda a vida. Vivo para o ministério, para servir a Deus, e a vida está nas mãos de Deus. Nosso terceiro episódio começa com o pastor Márcio Greig. Ele ficou mais de 15 dias internado. Quando a médica entrou na sala e eu estava ali sentado, respirando, com a parte respiratória lá, ela disse, olha, não tenho boa notícia. Disse, olha, nós temos que entubá-lo. O meu chão se abriu, né? Como assim entubar? Eu fiquei preocupada. Ele tinha uma coisa ruim para o Covid, que é a obesidade. Porque aí o pulmão funciona como um pulmão de quem tem asma ou de quem fumou. Pacientes que tinham doenças prévias, diabetes, hipertensão, eram hipertensos, descompensados, então hiperinflamados ou que tinham feito cirurgias bariátricas recentes. E aí a gente começou a identificar e eram homens. Pastor Márcio Greig também foi um desafio. Ele, de fato, evoluiu com insuficiência respiratória mais grave, teve que ser entubado. Ficou em ventilação, sedação. Sedado daquele jeito que estava, só ouvia algumas coisinhas assim no fundo. Eu fiquei preocupada com ele. Eu até chorei, quando foram levando ele para a internação. A minha preocupação maior era essa, da família, do Alexandre, da esposa. E onde eu pensei assim, e se eu morrer, como é que eles vão ficar? Apesar da preocupação com a família, o pastor Márcio tinha no seu coração fé e esperança. Não entrei
pensando negativo. Eu disse para ele, pode entubar. E é importante você ter um pensamento positivo, é importante você ter esperança para que o seu corpo comece a reagir bem com as medicações e com todo o tratamento que você vai estar sendo medicado. O milagre na vida do pastor Márcio ocasionou uma grande mudança e fortaleceu uma convicção. Então, hoje, perdi 13 quilos, eu estou perdendo mais ainda, tirei todo o açúcar. Então, tem sido uma ajuda muito grande para mim também, qualidade de vida e ficar melhor para poder servir a Deus, né? Tenho mais convicção do propósito de Deus, do chamado de Deus, né? Saber que Deus me livrou dessa enfermidade, que Deus me deu essa oportunidade, essa chance de continuar o ministério. E crendo que a vida pertence a Deus, tanto viver como morrer, tudo depende do controle de Deus, né? Da vontade de Deus. Crer e confiar no Senhor, porque o mais Ele fará. Muito bem, olha só, conquistou a cura e também um novo estilo de vida. E é isso que a gente espera aqui para você, viu? Que você consiga se desenvolver aí a cada um desses capítulos que trazem esperança para a gente. Hoje nós estamos falando sobre comportamento sustentável, hein? Olha, nós queremos hoje saber também da sua aí, quais são as ações que você desenvolve. Logo depois do intervalo, eu vou te passar aqui o nosso número do WhatsApp para contar com a sua interação. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. O que é esse comportamento sustentável? De repente a gente está falando para você e você já faz, já está tomando algumas atitudes. Tem gente que fala assim, Carol, olha, eu quero mudar o mundo. Comece por você, comece com pequenos atos. E são pequenas coisas. Hoje você vai entender que muitas vezes, porque a gente estava aqui pensando, né? O que será que eu faço de sustentável? Você nem percebe, você faz automático, né? Inclusive, nós vamos ter hoje aqui uma personagem que ela faz tanta coisa e depois ela foi lembrando, falando. Ó, a história é fantástica, você não tem noção onde ela conseguiu chegar, mas aos poucos, viu? Aos poucos, né? Assim, da noite para o dia, nossa, pronto, agora eu tô 100% sustentável, tô conseguindo reutilizar tudo. Então, são pequenas práticas e nós queremos te estimular a isso, viu? Eu quero que você mande aqui pra gente o que você tem feito aí para ser mais sustentável no dia a dia. E hoje é dia de foto, hein, Cris? Com certeza, eu amo essa questão de foto. Ele gosta de foto. Então é o seguinte, tem uma atitude, olha, Cris, a questão da sacolinha plástica do mercado. Pequenas coisas, a questão toda daquele adubo naquela planta X. Olha, agora a questão toda na empresa. A gente estimulou aqui na empresa a questão toda do bebedouro, né? Agora cada um tem a sua canequinha. Então, manda pra gente uma foto, e, inclusive agora no momento pandêmico, é o momento da gente sair dessa crise de uma forma melhor. Você não quer sair da mesma forma. Então, a resiliência é esse processo. Com certeza. Passa e tal, e todo mundo agradece. Manda para o nosso WhatsApp, que é o 12983150249. 12983150249. Como nós vamos ter uma especialista na área, se você tiver alguma dúvida, vai querer fazer uma iniciativa, por onde começar, será que funciona dessa forma? E outra, dicas práticas e economia aqui. Então, pode perguntar que a gente vai tentar responder junto com a nossa especialista. Bora lá apresentar ela, que já é da casa, veio tantas vezes aqui no Entre Família. Seja muito bem-vinda. Danila Torres é mestre em saneamento, consultora da Escolha Bem, né? escolhabem.com. Isso, obrigada, Carol, obrigada, Cris, pela oportunidade. Mais uma vez aqui, já está de casa, está tranquila. A gente está falando sobre essa questão de comportamento sustentável. Danilo, o que seria esse comportamento sustentável? Para quem está em casa e se antenando do que nós vamos falar hoje. Comportamento sustentável são todas essas ações que a gente faz para beneficiar e para deixar um impacto positivo para o meio ambiente e, consequentemente, daí para o nosso bolso, para as nossas relações, porque são ações que respeitam a natureza e o meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, são ações que se sustentam, ou seja, que a gente minimiza a geração de um resíduo negativo, de um impacto negativo, e em contrapartida colabora positivamente. E outra, né? Muitas vezes as nossas ações, elas trazem benefício pessoal, viu? Exatamente. Você não tem noção do impacto de algumas pequenas ações, daquilo que mudou o futuro desta pessoa aí, que o Lucas entrevistou um personagem, né? De uma reportagem que foi feita, e o Lucas, ele deu uma repaginada aí pra gente ver de novo essa história. Pode rodar.
Galera, lembra da Kathleen que já foi repórter por aqui? Então, ela me contou uma história super legal que resolvi compartilhar com vocês também e que facilmente viraria um livro. E já que o tema de hoje tem a ver com reaproveitamento e também comportamento sustentável, o Luciano tem uma verdadeira aula para mim e para você. Ele trabalha como gari e todos os dias tem contato com coisas que podem ser recicladas e assumir uma nova função. Tem gente que se importa com isso, separa o lixo bonitinho, mas também tem gente que não tá nem aí pra isso, viu? Mas Luciano faz a sua parte, procura deixar Sorocaba totalmente limpa ali, cidade onde ele mora e também trabalha. Mas quem viu isso de perto foi a Kathleen e que agora conta pra gente. Mas apesar desse ser um trabalho, né, que com certeza merecia ser mais valorizado, esse não é o motivo dessa reportagem, não. Na verdade, a gente veio conhecer o que o Luciano faz enquanto ele trabalha. Luciano, o que você está fazendo aí? Então, quando a gente, antes de bascular o container, eu sempre basculo o lixo aqui para ver se eu acho algum livro que é do meu interesse, né? Que nem, por exemplo, ó, livros assim, ó, como esse são achados nos lixos e eu levo, né? Esse aqui tá limpo, normalmente a gente pega livro sujo e eu limpo ele e levo embora. Daí eu coloco ele na biblioteca, fazendo com que a nossa biblioteca lá em casa fica cheia de livros interessantes, enriquecendo o nosso conhecimento da literatura. E mais que depressa nossa equipe foi conferir bem de pertinho essa tal biblioteca. E tem tudo quanto é tipo de títulos, gêneros, escritores, ou seja, para todos os gostos. E de pensar que boa parte disso estava no lixo. Eu sinto um enorme prazer, né? Porque foi através da leitura que me deu condições de chegar até esse momento onde eu estou hoje. Eu tinha muita dificuldade no falar, na escrita, que eu era uma pessoa extremamente tímida. Tinha dificuldades na escola quando eu voltei a fazer o supletivo, no ano de 2004. E através do incentivo à leitura de livros, eu comecei a melhorar a minha capacidade intelectual de enxergar, de pensar e ver as coisas de forma diferente. Mas lá no começo a sua esposa não entendeu muito o que estava acontecendo. Aquele mundaréu de livros chegando na sua casa. Quando ele começou a trazer os livros em casa, me assustou. Porque a casa é pequena, 2 cômodos, e ele enfiava o livro em todo lugar. Eu falava, você vai levar esse livro embora daqui. Mas ela logo tratou de reciclar essa ideia e agora super apoia a paixão por livros do esposo. E sabe de uma coisa? Os filhos estão aprendendo demais com todo esse exemplo. E Marcos, o que você acha do papai fazer faculdade? Era uma coisa que você pretende fazer também no futuro? Como é que é? Sim, por causa quando eu crescer eu vou fazer faculdade, porque quando eu crescer eu quero ser designer de games. E aí precisa estudar pra caramba, hein? E o papai te inspira nesse sentido de querer crescer, querer ter uma profissão? Sim. Uhum. E você, o que você quer ser quando crescer, Melissa? Eu quero ser uma bailarina, estudar também. E por influência dos livros, hoje o Luciano está na faculdade fazendo curso de História. E se eu contar que até palestra ele anda fazendo por aí? Não tem como não se inspirar com uma história dessas, né? Agora, lembra da Renata que não gostava daquele tanto de livro? Então, agora é bem diferente. Eu me sinto orgulhosa. Porque a gente não imaginava, eu não imaginava. Porque o Luciano, ele é uma pessoa muito, muito sonhador. Então, ele acreditou no sonho dele, ele foi lá, ele investiu na faculdade dele. E essa repercussão que está dando hoje assusta um pouco, porque não imaginava. E que é Deus que está ajudando ele, está dando prosperidade aí, porque através do conhecimento dele, ele tá levando para outras pessoas e a história dele também, né? E para fechar essa matéria da melhor maneira, o Luciano deixou um recado para você. Se liga. Eu queria deixar um conselho pro pessoal de casa que tem acompanhado essa matéria. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa a sua situação atual. A mudança depende de você, exclusivamente sua. A partir do momento que você tem interesse em mudar, automaticamente as portas vão se abrir para você. E eu aconselho você que é tímido, que você tem problemas de complexo de inferioridade, a criar o hábito de leitura. Quando você passar a ler bastante, você vai ver que o seu intelecto é igual a qualquer pessoa. E é aí que a gente consegue vencer e prevalecer sobre todas as situações difíceis da vida.
Que é isso, hein? Que aula! Para você que quando a gente abriu o programa falou, gente, olha, tem tanta coisa para a gente mudar, falar de comportamento sustentável. Aí vem uma história dessa. Olha a propriedade com que ele está colocando ali, né? O seu vocabulário, a questão do legado que ele está passando para os filhos. E tomara que esse legado chegue na sua casa. E essa questão só depende de você. O nosso programa está só começando. Já a Carol prometeu essa história fantástica que a gente vai conversar aí, olha, sobre o dia a dia de alguém que tem uma vida sustentável e vai passar para todos nós aqui um bom exemplo. Ainda hoje, a gente vai dar dicas especiais para você começar aí na sua casa. E aquela questão de adubo, Cris, eu não sei fazer isso, é tão distante. Já vai ter um VT espetacular também dando dicas para mim e para você. Depois do intervalo a gente volta. De volta com Entre Família, hoje falando sobre comportamento sustentável, mas também no Entre Família tem novidades, viu? Olha, durante essa semana aqui na grade da TV Novo Tempo, inicia aqui amanhã a estreia da nova temporada do programa Retratos. E por isso nós estamos aqui com o Flávio Ferraz, seja muito bem-vindo. Obrigado. Que é diretor, produtor, organiza, escreve e faz esse programa acontecer. Chuta o escanteio, corre para cabecear, faz um pouquinho de faz tudo. O gol. Como todo mundo aqui, eu sei que você também, né? Todo mundo trabalha bastante, mas o importante é que você saia daqui satisfeito com todo esse conteúdo. Flavinho, conta pra gente quais são as novidades, porque o programa ele já conta histórias muito relevantes, muito emocionantes. O que vocês vão trazer aí pra gente? Bom, o destaque principal fica por conta da pandemia, né? A temporada passada a gente ainda não estava nessa realidade. Verdade. Então, a gente... o grande destaque dessa temporada, dessa nova temporada, é as ações da ADRA em resposta à pandemia, porque, como você deve saber, e muitos já perceberam, é uma crise de saúde e sanitária, mas que deriva também um problema econômico, de desemprego e, então, de fome também. Então, acaba que as ações da ADRA são muito importantes nessa primeira fase, né? Nesse momento mais urgente no começo dessa pandemia. A gente estava até vazou aqui um pouquinho o áudio que você estava escutando aqui de um VT que foi feito exatamente falando desse assunto aí, né? E esses vídeos, eles foram gravados em quais lugares, né? Inclusive está passando agora aí. Isso. Ó, é o seguinte, a ADRA ela tem mais de 200 projetos na América do Sul e muitos são projetos chamados continuados, projetos para mulheres, projetos para idosos, refugiados. São serviços que não podem parar, como casas de acolhimento. Não são coisas que começaram agora, né? Por conta da pandemia, alguns projetos... São coisas que não podem parar. Então, o grande desafio da ADRA agora é adaptar esses projetos para eles continuarem funcionando dentro dessa nova dinâmica de pandemia e, numa fase posterior, criar projetos de geração de renda, que é o que realmente ainda... que é o impacto pós-pandemia, né, Flavinho? É o efeito colateral, se a gente pode dizer assim. E a gente visitou 2 projetos, aí as imagens estão mostrando, um em Hortolândia, no interior de São Paulo, e outro em Volta Redonda. Parece que é entrega de alimentos, Sim, isso, então né? é o que eu te falei, são projetos que não podem parar. Em Hortolândia é o Núcleo Vinde a Mim, que é um projeto de apoio educacional a crianças de bairros carentes, e eles tiveram que adaptar essas atividades e criar outras de acordo com as necessidades do bairro. Como você está vendo ali, o preparo de quentinhas, de marmitas, que é a grande necessidade nesse momento daquele bairro. E em Volta Redonda, o projeto Doutores de Esperança, que é um projeto de humanização hospitalar. Excelente. Agora, com a pandemia, eles estão impedidos de fazer esse trabalho, de ir nos hospitais. Então, eles adaptaram a atividade deles, juntaram ali 100, 120 voluntários, e eles vão se revezando no preparo das quentinhas e na entrega das quentinhas. E parece ser um trabalho muito assistencial, mas o legal disso tudo, Carol, é que a pandemia é um pesadelo para para muita gente agora. E transformar essa tristeza, essa revolta, esse sentimento de impotência em alegria e esperança
É isso que é o mais legal desses projetos. É excelente, né? Porque aquilo que as pessoas só teriam acesso dentro de um hospital, a gente está vendo aí as pessoas em supermercados, né, alegrando para quem está ali, e porque a gente tem andado muito no supermercado, tem gastado mais com isso, graças a Deus, porque a gente está vendo também ações que levam alimentos a locais que muitas vezes aquela família alimentava os filhos na escola, nas creches. E né? dependia muito daquela alimentação, Muito. Então agora sem aula e sem a merenda escolar, como que faz? O trabalho de um núcleo como o núcleo Vindiaminho Hortolândia é importantíssimo. E então, você estava falando do supermercado, de doar, né? Sim. Uma crise é difícil para doar, né? Mas a crise ela desperta o melhor e o pior de cada pessoa. Espero que com esse programa do Retratos a gente possa despertar o melhor nas pessoas, esse sentimento de solidariedade e de necessidade de ajudar. Não existe melhor hora de ajudar do que agora. Não existe melhor hora e a gente vai te dar essa oportunidade, mas você não vai às cegas não, viu? Você vai saber exatamente aonde, para quem, para qual instituição você pode fazer a sua doação, mas você vai ser também tocado com essas histórias que passam a partir de amanhã, às 20h30, logo após o Revista Novo Tempo, Retratos na telinha da TV Novo Tempo. Perfeito, Carol. Obrigada. Obrigado você, obrigado a vocês. Olha, Cris, nós estamos aqui falando de esperança, de renovação, de como a gente pode estar ajudando o próximo, mas tem algumas ações simples no nosso dia a dia que podem colaborar para o desenvolvimento da nossa própria família, né? Com certeza. Parabéns, Flavinho, toda a equipe do Retratos aí. E a Carol falou muito bem, ações pequenas. Às vezes você tem uma distância. Cris, olha, um exemplo que vocês falaram, fazer aquele adubo. Eu tenho uma distância, eu não tenho aquele manejo. Mas você viu na sua história aqui com o Lucas ali, com a Catherine, você tem que começar, só depende de você. E você está aqui buscando informação, está aqui buscando aprender. E agora a gente vai dar uma dica especial. A Kim, a Kimberly, vai ajudar você. Foi em busca de um profissional para saber se tem todo esse karma todo. Aí eu não sei fazer o adubo. Aqui no Entre Família, até aqui você vai aprender agora. Juntinhos, vamos lá então? Roda o VT. Você aí de casa que gosta de ter uma hortinha, tem os temperinhos plantados nos seus vasinhos, ou então quer dar uma atenção especial para alguma planta, alguma flor do jardim, essa reportagem é para você, que assim como eu, gosta de ter sempre um verdinho por perto, de lidar com as plantas, mas também quer economizar. Eu vou ensinar para você como fazer o seu próprio adubo, economizando dinheiro e ainda ajudando o meio ambiente, reaproveitando o que seria lixo. Anota aí os ingredientes. Você vai precisar de água, cascas de ovos e cascas de frutas e legumes que você já consumiu em casa mesmo. Eu trouxe um especialista para explicar para a gente por que esses ingredientes são bons para adubação. Esse aqui é o seu Davi, ele já trabalha com paisagismo e jardinagem há 35 anos. Seu Davi, explica para a gente o que tem nesses ingredientes aqui, nas cascas de ovo, de legumes e de frutas, que são bons, que fazem bem para a terra. Por que eles ajudam nesse processo de adubação? Bom, na casca de frutas, de legumes, cascas de ovos, né? Eles possuem o cálcio, o potássio e o magnésio, que é o suficiente para fazer com que a planta se desenvolva bem. E por que pra gente, por que a gente vai fazer aqui hoje um adubo que é líquido, ao invés de colocar em pedaços e o que a gente vê por aí? Qual que é a vantagem da gente fazer um adubo que vai ser líquido? Bom, primeiro, se você mora em apartamento, em local que não tem muito espaço, você preparar um adubo orgânico numa composteira, você vai precisar um pouco mais de espaço. E esse tipo de adubo que nós vamos fazer aqui hoje, ele é quase que imediato, né? Ele é rápido para ser feito, tá? E fácil, você não precisa de estar guardando os alimentos, as sobras de alimentos que existem. Então, o tempo é o nosso maior aliado aqui nesse tipo de adubo que a gente vai fazer. Com certeza. Seu Davi, vamos começar a fazer aqui para mostrar para o pessoal de casa como que a gente usa mais ou menos a medida de cada coisa para a gente fazer o nosso adubinho? Vamos, mas antes eu gostaria de explicar uma coisa para você. Essa adubação nossa, ela tem, a gente chama ela de adubação laminar. Laminar por quê? É uma adubação que nós vamos usar uma quantidade assim de forma superficial na planta, tá? Bom, primeiro passo é você botar um pouco de água, tá? O suficiente para você bater os ingredientes, né? E aí o pessoal pode usar em casa o liquidificador que tiver. Normal. Se for mais possante, melhor, tá? Aí você vai colocar aqui, nós temos casca de banana, abobrinha, nós temos casca de ovos, né?
aqui o alface, estão com todas as vitaminas necessárias, né, para fazer bem para a planta, tá? A gente não vai colocar muito para que não fique tão difícil para bater. Nós podemos colocar um pouco mais, porque está bastante líquido, tá? Casca de ovos. Se você for pegar essa casca de ovo, casca de batata, casca de banana e botar na terra direto, o que acontece? Ela demora para entrar em estado de putrificação. Né? Então o processo se torna mais longo. Quem está em casa já dá para ver mais a consistência que a gente quer chegar. Se você tem um liquidificador um pouco mais profissional, melhor ainda. Tá uma vitamina poderosa para a plantinha. Olha aqui a textura dele, tá? Isso aqui a planta gosta por demais, tá? Seu Davi, chegou a melhor hora para nossa plantinha, né? Sim. Vamos colocar? Vamos dar aqui a nossa vitamina. Eu vou usar aqui um copinho normal, tá? Vou pegar aqui, você pode usar uma canequinha, o que você achar melhor, e você vai jogar em volta. Posso colocar bastante? Tem uma quantidade para colocar? Não, você bota em volta da planta, né? E para que a gente vai usar isso daqui? O que é isso daqui? Por que esse é importante, esse ingrediente aqui, para colocar na planta? Bom, esse adubo é um adubo cru. Ele ainda vai ser, vai entrar em estado de putrificação, os bichinhos vão ali trabalhar, né, e formar e trazer para a planta os ingredientes que ela precisa. Então nós usamos qualquer tipo de palha, tá? Aqui nós temos, que nós conseguimos aqui a grama, um restinho de grama. Grama seca. Grama seca, pode ser palha de arroz, pode ser pó de serra. Por que colocar isso daqui? Você vai colocar em cima do local que você colocou o adubo, para que não junte mosca. Olha aí, um segredinho importante, porque né? Porque aí você não vai ter aquele risco de ter mosca e nem exalar cheiro. Eu percebi nenhum. Aqui, ó, que ao contrário de muitos adubos que a gente compra já pronto, esse aqui não tem cheiro. Não tem cheiro nenhum. E se a gente protege assim, já não junta nem mosca. Então, Nada. Meu vizinho do apartamento de cima, de baixo, da casa perto da minha, não vai nem reclamar. Tranquilo, sem problema nenhum. Você não vai ter problema com ninguém. E aí, gostou? Eu gostei, vou levar essa misturinha que sobrou aqui para minha casa e vou dar uma vitaminada nas minhas plantas e vou continuar fazendo, né? Espero que você também tenha gostado aqui da dica de sustentabilidade do Entre Família. Até mais! Até mais, as dicas são ótimas e eu já faço isso aí na minha casa. Carol tem mais uma dica ainda de quem faz em casa, porque é o seguinte, para correr a mosca, né? Carol, para correr a mosca e o cheiro também, você coloca uma colher bem cheia, bem legal assim, de canela, pó de canela. Canela em pó ali, ó, joga lá. Não tem cheiro, não tem mosquito, não tem nada. Fácil e simples, né, Danila? Agora você está também falando para a gente de algumas outras opções, né? Que é a composteira um pouco menor ali, para quem mora em apartamento, né? A gente tem algumas opções de compostagem, mas só pegando o link, o que ele faz também é importante, porque daí ele já não desperdiça aquele resto de alimento. E aí também já é uma ação sustentável, né? Você está ali, cozinhando ali, fazendo seu almoço, sua janta, você junta ali num potinho, né? Eu vou fazendo, vou colocando num potinho, vou fechando. Aí, depois só colocar água, bater, põe nas plantas rapidinho, resolveu. Agora, essa composteira menorzinha, residencial, que a gente usa até minhoca e cabe em qualquer cantinho, porque ela é do tamanho de um balde, a gente favorece, o que é positivo é que a gente consegue armazenar essa terra e a gente produz bastante quantidade de terra, né? O humus da minhoca com o alimento ali, essa serragem que ele coloca é importante, a gente também faz isso na compostagem que vai minhoca, para não ter cheiro, para nenhum mosquito entrar na composteira. E aí a gente pode deixar ali o quanto tempo a gente precisar, que a terra vai estar disponível para as nossas plantas, dá para o vizinho, faz ações até E outra, no início até parece algo distante. Aí você faz uma, faz duas, vai virando um hábito. Isso que eu queria perguntar para você, Danila, porque tem gente que fala assim, ó, gente, não é da nossa cultura, mas cultura a gente vai construindo. Um exemplo, no Brasil, a gente tem vários países dentro do nosso Brasil. Você vai visitar, às vezes, fazer turismo, chega lá, parece que tudo conspira para aquilo. Você já não foi viajar uma hora? Gente, parece que não tem lixo no chão nessa cidade, mas é dentro do Brasil. Como é que funciona isso? Como é que eles chegaram? E, de repente, a primeira pessoa, o primeiro casal, começou com uma atitude. Então, isso vai discipulando. Você chega naquele lugar, não tem nada no chão e tal. Gente, o pessoal reaproveitamento. Olha lá, sacolas, todo mundo
olha com sacolas. Uma cultura diferente então, vai sendo implantada. Só que tem que começar em qualquer centro. E uma dica especial é a visibilidade, é claro, né? A gente sabe da questão do legislativo, do executivo, mas não pode depender só de políticas, tem que pôr a política dentro da minha casa, né? Claro. Depende da gente, né? O que o Lucas falou, vamos voltar nele. Depende, todos nós somos atores das nossas ações. E essas ações sustentáveis alteram o nosso comportamento e acabam facilitando um pouco a nossa vida. Quando a gente tem um sistema de compostagem, a gente já reduz o volume de resíduo que a gente põe para fora de casa. E a gente vai criando uma relação diferente com isso. Quando a gente tem uma sacola retornável, a gente não volta do supermercado com aquele monte de sacolinha que a gente tem que guardar. A gente tem a nossa sacola que leva e que traz. Então, são atitudes também que facilitam. E você falando desses assuntos, assim, agora nesse período de pandemia, são muitas coisas que a gente começou muitas coisas foram alteradas, né? Então, quando você busca ali, olha, quais são, né, os itens mais buscados ali no Google? Por exemplo, como cuidar de plantas, né? Ou seja, as pessoas começaram a cuidar mais das suas casas e tal. Então, esse é um ponto. Quando você fala também dessas sacolinhas, né? Eu já vi várias e diversas reportagens falando, você vai no mercado, lava lá o seu pacote de arroz, né? Tal, aquela que virou até meme aí na internet, lava toda a sua compra e essa sacolinha você descarta. Agora, se você não pega, se você já tinha essa mente, né, sustentável. Não, eu tenho minhas plantas, eu não preciso ir lá, né, naquele local, naquele shopping da planta, né, que tem tudo para aquilo, e vou comprar aquelas, né, enormes, aqueles sacos enormes de areias adubadas e terras e afins, tal. Você pode fazer seu próprio adubo. E eu já tenho a sacolinha, ou seja, né, tudo isso já é o futuro, que é o que nós estamos vivendo hoje. Você não pode ficar com sacolinhas. E se você quer ter planta na sua casa, muitas plantas, você tem que saber cuidar delas. E aí vai. Nós somos seres da natureza e esse contato com a terra, tem estudos que falam que promove até a serotonina, que é o hormônio da felicidade. Então, a gente cria relações com a natureza que estavam distantes e que talvez essa pandemia trouxe para a gente uma nova oportunidade da gente contemplar a natureza dentro da nossa casa, criando as nossas mudas, fazendo os nossos temperos, cuidando da nossa saúde física e da nossa saúde mental também. É o que eu digo para minha esposa quando eu chego com o pé embarrado. Não tenho contato com a terra, meu amor. O que é isso? Eu esqueci. Essa desculpa não dá. Eu estou pensando, um novo normal. A gente tem que abrir a nossa mente. Nesse novo normal, nem sapato entra em casa, viu? Você não está entendendo. Esse novo normal é esterilizado lá na porta Mas de casa. Mas é liso, né? É liso esse homem aproveitando um contexto para se desculpar aqui. Não, tá certo, só que não. Olha, agora você vai receber dicas práticas aqui de quem desenvolve pequenas ações no dia a dia e que tornaram assim essas ações aí parte já da cultura da família. Seja muito bem-vinda, está conectada, vai contar um pouco da sua experiência aqui pra gente. A Fabiana, que é nutricionista, acompanhada do esposo, que é professor de matemática. Eu estou buscando, achei aqui Raimundo e Fabiana. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Olha aí, a gente estava aqui já dando alguns spoilers aí daquilo que você realiza. E eu estava dizendo que enquanto eu conversava com você para a gente alinhar essa entrevista, você foi falando, eu acho que eu esqueci. Não, tô achando que eu faço mais isso e aquilo outro. Ou seja, né? Tá tão comum essa ideia sustentável no dia a dia que a gente nem lembra mais o que faz. Verdade, verdade. Já tem um bom... Boa tarde primeiro, né? Boa tarde. Já tem um bom tempo que a gente tem alguns cuidados assim que se tornaram automáticos mesmo, né? Então, separar lixo, fazer a própria horta, a questão da sacolinha que vocês estavam falando aí, né? É uma coisa importante também. Então, a gente usa a sacola retornável, já tem bastante tempo, né, meu bem? Bastante tempo. Né? E a nossa própria horta também a gente tem. Para onde a gente vai, sempre coloca uma coisa nova aí. E aí, Fabiana, você estava contando que você já mudou muito de casa, né? Já foi mudando de um lado para o outro aqui. E toda vez que você chega num lugar, você já pensa, onde eu vou morar que se adapta à minha realidade? Ou seja, até isso você já vai pensando, né? Porque eu tenho uma horta, porque eu quero fazer isso, aquilo, outro. Me explica, fala um pouco aí da rotina de vocês, do cotidiano, aquilo que vocês incluíram de sustentável na vida de vocês. Bom, hoje uma coisa diferente que a gente fez foi diminuir o uso do carro. Isso a gente diminuiu bastante, entrou para um grupo de pedal, então a pedalada agora ela está mais presente na nossa vida, né? Então o marido incentiva mais, porque eu sou mais preguiçosinha mesmo, essa é a verdade. Então, para mim, atividade física é só na hora da atividade física.
Mas certo. A gente tem deixado bastante, uma das coisas novas, a gente tem deixado muito carro na garagem, né? E aqui na cidade que a gente mora, quando chegamos aqui, a gente já procurou saber o que tinha, né? Para que pudesse ser feita reciclagem e tal. Descobrimos com os vizinhos, observando a calçada dos vizinhos, né? Que a coleta era feita de papelão e de vidro, né? Eu falei, bom, então é isso que a gente pode separar. E até hoje, 7 anos aqui, é o que a gente separa, né? Papelão e vidro. E tem a questão da compostagem também que a gente faz com miocário, né? Tem bastante coisa no dia a dia aí mesmo, né? Eu tenho uma pergunta para vocês que é o seguinte, ó. Às vezes as pessoas enxergam tanto a alimentação, alguém que tem uma alimentação mais restrita, sem glúten, sem lactose, está buscando uma vida natural e vê a sustentabilidade. Gente, que casal meio estranho, né? Casal mais alienado e tal, e às vezes muito por conta de como nós discipulamos isso. Eu tinha uma distância, por exemplo, alimentar de algumas pessoas, porque levavam isso como um fardo e tal. Eu vejo vocês levarem isso de uma maneira natural, de algo legal, porque as pessoas têm que ver essa mudança em mim, na minha vida, na forma que eu levo a minha vida, né? E eu vejo que a forma com que você leva isso acaba aproximando as pessoas desse novo normal, que é olhar a vida, cuidar do nosso mundo, do nosso planeta, levar isso adiante. Então a forma que você leva essa bandeira muda o comportamento das pessoas que entram em contato conosco, né? É verdade, eu vou responder essa. Inclusive, agora a gente está dando aula online e eu fico tirando fotos da horta, do quintal, do que eu estou fazendo aqui para incentivar os alunos a trabalharem com esse tipo de coisa em casa, né? Nesse momento que está todo mundo em casa, vamos mexer com plantas, vamos mexer com hortas. Eu tenho tentado incentivá-los a trabalhar dessa forma. É uma forma de a gente influenciar as pessoas para fazerem coisas que são boas para a nossa saúde, né? E o Cris dizia aí que vocês fazem tudo isso de maneira natural e tranquila. E você sabe que até os vizinhos são beneficiados por essa horta. É isso mesmo? Vocês não vendem, não? Então, como é que é? Vocês distribuem aquilo que vocês plantam e colhem? Ó, durante muito tempo, a gente plantava e doava. Aí, dessa vez, a gente fez uma horta um pouco mais cara, que é uma horta vertical, né? Daí, no comecinho, a gente vendeu algumas coisas, né? Tinha uma variedade grande, então nós vendemos. Mas aí a gente falou, não tá legal, vamos doar, né? Então, nós começamos a doar novamente. Tanto que agora ela tá peladinha, ele tá preparando o solo, tava mexendo hoje. Tá preparando de novo o solo para a gente replantar, né? E uma coisa que vocês comentaram é sobre a questão como isso influencia, né? Então, assim, nas aulas, né? E a gente tem muitos amigos por onde a gente passou que hoje fazem horta. Ou seja, né? É um processo que vai sendo discipulado mesmo, né? A pessoa, olha só que bacana o que esse casal realiza, né? Agora a gente consegue multiplicar isso na nossa família. Muito obrigada por trazer aqui essa experiência, todas essas ideias, né? Porque a gente já fica pensando, nossa, será que eu consigo fazer isso na minha casa ou não? Fabiana, Raimundo, muito obrigada por participar aqui do Entre Família. Imagina, a gente também agradece. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Muito legal, obrigada. Um casal tranquilo, feliz, tá tudo certo, vamos entregar mesmo da nossa horta para os nossos vizinhos. Eu é que queria morar perto dessa casa, viu? Mas enquanto eu e você não moramos perto de alguém que tenha uma horta, a gente pode pensar em fazer uma. Estou aqui pensando já. Olha, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já na volta. E ainda hoje aqui nesse programa tem dicas importantes para você manter a sua vida, ó, sustentável, tá bom? Bora lá com a gente. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. E como é bom, gente, a gente tem um olhar, né, muito mais sustentável. E agora é o seguinte, hein? Eu sei que você está participando, continue mandando suas dúvidas, mandando a sua foto da sua atitude que você está fazendo aí, dando ideia para várias pessoas aí, olha, o que você faz aí pode ser a realidade de muitos. Inclusive, falando em ideia, esse VT da Kim
fantástico, Carol, falando sobre adubo, e você aí de casa despertou. A gente quer essa receita. E se você quer aqui no Entre Família, a gente vai dar, porque aqui a gente fornece mesmo informação e já está na mão da Carol essa receita, Carol. É isso mesmo, essa receita aqui, que eu já sei inclusive de cor, mas está passando aqui uma tarja para você. Tudo que você tiver aí na sua casa, talo daquilo que você fez aí para comer, cascas de frutas, de legumes e cascas de ovo. Plantinha adora cascas de ovo, viu? Vai por mim, dá certo. Sabe quando a planta, lá na ponta da planta, fica daquela queimadinha? Você fala, nossa, será que eu pus água aqui na folha? Por isso que queimou? Não. É falta de alguns nutrientes aí nessa planta e a casca de ovo, ela supre esse nutriente. Então, para sua planta ficar assim verdinha do começo ao fim, esse processo. Então, você vai colocar tudo isso dentro do liquidificador e colocar uma quantidade de água, mas que ele fique grossinho, não ralinho, entendeu? Tipo, nossa, coloquei aqui, ficou ralo. Então, você vai pondo devagarinho ali. Mas eu vou dar uma dica do que não está escrito aqui, que é 1 colher de canela em pó para não dar cheiro e nem mosca para quem mora em apartamento, não consegue, né, lidar com as plantas fora de casa. Então aí você vai colocar tudo isso na receitinha, bate e coloca já. Ah, Carol, será que eu posso colocar num vidro? Eu vou falar minha experiência, tá? A experiência que eu tive na minha casa. Quando eu coloquei no vidro, o que aconteceu? Subiu um gás. Aí quando eu abri, fez o quê? Tchau! Estourou dentro do meu apartamento. Estourou dentro do meu apartamento aquele adubo bem querido, mas que não tem cheiro nenhum, mas que não foi legal limpar. Então, se você quiser colocar num vidro, vai ter que deixar com a tampinha aberta lá na sua sacada ou num ambiente mais tranquilo. O ideal é você fazer na hora, já coloca lá. Outra dica é que quando você deixou esse grossinho, ele só vai ficar na parte de cima da planta. Então, você vai ter que jogar bastante água para descer esse nutriente. Gente, feito. Aqui, ó. A menina das plantas. Você pediu uma receita, consultoria Carol Félix, conversando com as plantas.com.br é o site especial. Mas agora, já que você recebeu essa consultoria, agora a gente vai ganhar um presente, Carol. O pessoal de casa está mandando as fotos, o povo responde aqui. Não deu tempo de mandar, ainda manda. DDD 12 983 15 0249. Faça mais perguntas. Teremos aqui, inclusive, conversando com as plantas.com.br, que é a Carol. Nossa consultora de plantas. E agora aqui a Elza. A Elza falou o seguinte: eu reutilizo os retalhos fazendo colchas. Olha aí que fantástico. Muito legal, olha lá. E olha só, e para não usar copos descartáveis, personalizo copos da família e dos amigos mais próximos. Para a galera falar assim, não, isso aqui é meu copo. Já pensou, não é só uma atitude. Ela não vai jogar. Exato. Personaliza a questão toda. Meu Deus, manda uma pra gente com o meu nome, faz favor. A ideia é ótima. Rose Arcanjo na telinha aqui do Entre Família. Olha, eu separo todo o lixo reciclável, separo o óleo usado, né? E reaproveito vidros. Muito bem. Diz que do óleo dá para fazer até um sabão. Aí minha avó tem essa receita. Eu nunca tentei fazer, viu, gente? Eu não sei se é tão simples assim. Mas se você perguntar, ela já responde. Você pega o óleo... Não, brincadeira. Eu sei, porque, opa, as minhas avós, ó, cuida de planta e faz sabão. 2 coisas que todo mundo na família vai saber fazer. Pode jogar na tela aí a sua interação. Compartilha aquilo que você está fazendo aí com a gente também. Fábio Aurélio tem dúvidas aqui, a Danila está aqui para responder, olha lá. Como fazer composteira doméstica? Poderia falar rapidinho? Será que ele consegue formar essa composteira? Tem que comprar? Não, ele pode fazer na casa dele. Ele vai precisar de 1 ou 2 baldes e ele vai colocar o resto dos alimentos, que são restos de frutas, restos de verdura, casquinha de ovo, fazer uma camadinha com esses alimentos e sempre cobrir, ou com serragem ou com uma palhazinha. O que ele pode fazer para otimizar é colocar minhoca. A minhoca vai se alimentar desse resíduo e vai gerar o humus. E a minhoca vai dificultar o aparecimento de cheiro e vai acelerar o processo. Então, se ele conseguir construir um minhocário, seria bem mais interessante. E tem que fechar esse balde ou não? Fecha o balde. Tá. E deixa a minhoquinha, então vai intercalar alimento com a serragem. Isso. E a minhoca vai estar lá dentro. Depois de 30 dias já está suficiente para ele utilizar no jardim da casa dele.
pode colocar na plantinha. Agora, quando colocar na plantinha, devolve a minhoca para o balde. A minhoca tem que ficar lá porque é ela que faz o processo da compostagem mais acelerado. Então, é importante que ela volte para a casa dela, não vá até o jardim. E quando a gente fala de restos de alimento, é muito importante que você entenda que não é nenhum alimento que você misturou ali com óleo, com alho, porque tudo isso junta rato barato, hein? Nós estamos falando de cascas de alimentos, a coisinha mais tranquila, nada de alimento usado não, viu? Mas as dicas aqui não param no Entre Família. Hoje você vai sair daqui expert, uma pessoa sustentável, viu? Inclusive, a Karina do Canto preparou uma dica especial para você. Vamos aprender juntos. E aí, galera, já estamos aqui prestes para começar o nosso quadrinho de hoje aqui no Armarinho da Arte, te mostrar algumas coisas que você pode fazer reciclando. Não sei se aconteceu com você, talvez muita gente fazendo máscara por aí comprava um rolo de elástico, ou tem um conezinho de linha que acabou, ou não tem, mas tem um rolinho de papel higiênico. Bom, o que você pode fazer com isso? Gente, coisas lindas, por incrível que pareça, um porta-alfinetes como esse que eu tenho aqui. Vou mostrar aqui, meu colega já está, aliás, mostrando aí para vocês. Eu peguei botãozinhos, peguei fitas, fiz umas florzinhas de feltro com retalhinhos que já tinha. E aí a gente vai vestindo esse nosso rolinho. Isso aí que vocês veem, essa tesourinha, é um botão. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Um bom porta-alfinetes para aqueles que costuram e uma boa dica também para você vender ou também, claro, para poder presentear. Então, veja só, com algumas passamanerias, cola de pano, rendinhas, fitinhas, o que você tiver ali em casa, você pode fazer esse rolinho. Eu tenho esse aqui, que como eu falei para vocês, esse aqui era de umas fitinhas, sabe? Para quem trabalha com lembrancinha e tudo isso, não joga fora. Você pode fazer uma graninha com isso ou até dar um bom presente. Então, o que eu fiz? Para que ele tenha uma base mais macia, né? Eu usei um pouquinho de enchimento, esse R2, o que você tiver ali em casa, você vai enrolar ele, tá? Mas primeiro vamos colocar cola quente, quer ver? Senão não vai dar certo. Então, eu coloco um pouquinho de cola quente, ou pode colocar qualquer... Eu coloquei até cola pano, se eu não me engano. Você mede, tá? Aqui tem... Esse meu tem 7,5, se eu não me engano. Aqui você vai enrolar ele. Vai passar cola quente de novo. E colou, tá? Então, você vê que ficou muito magrinho? Você pode pegar também um outro retalhinho. Eu guardo esses retalhos que às vezes a gente faz qualquer trabalhinho que você fizer com manta acrílica, enfim. E serve para depois a gente aproveitar na reciclagem, né? Não vai ficar gastando. Utiliza material que já tem em casa. E faz um trabalhinho bem bacana. Então, se você não tiver esse rolinho, eu quero falar para vocês, o que vocês podem fazer? Podem pegar um rolinho de papel higiênico. Eu vou te mostrar já como você vai fazer. Nesse caso aqui, eu coloquei um pouquinho mais de cola quente. O fiozinho da minha cola quente é meio curto, então por isso que tô me virando. Aqui vou enrolar mais um pouquinho, tá? Para que ele fique bem fofinho. Para que quando a gente colocar o tecido, ele espete bem os alfinetes, tá bom? Vou colocar aqui. Eu, na verdade, assim, no que eu trouxe pronto, nem coloquei cola quente. Eu dei umas pontadinhas com linha, tá? Que também você pode fazer, caso, se não, pode fazer com cola quente. Então, o que eu fiz aqui, gente? Rolinho de papel higiênico que você tem ali na sua casa. Você vai fazer da altura do próprio rolinho ou pode até cortar um pouquinho. Pega um pratinho, um copo, um cone de linha, de elástico, do que seja, você vai marcar num papelão. Pode ser uma tampa de caderno, uma capa de caderno, né? Pode ser qualquer caixa que às vezes a gente tem por ali em casa. Você vai marcar, tá bom? Com uma canetinha
e vai recortar, tá? Essa dica aqui estou dando para que você não gaste, fique reciclando o que você tem em casa e faça mesmo assim um trabalhinho bem bonito, bem bacana. Eu gosto de que qualquer trabalho que a gente fizer, seja reciclando, que seja bonito, né? Porque não é que artesanato é sinônimo de coisa feia, tem que ser bonito. Bom, olha só, aqui eu vou colar ele, tá? Então, o que você faz? Vai na cola quente ou até na cola de papel mesmo, que a criançada usa na escola, tá? Cola quente eu acho que até facilita um pouco, né? Você põe um pouquinho e vai aí no meio, tá? Não faz que nem eu, que foi meio tortinho. E nesse outro aqui, mesma coisa. Como eu tô fazendo com pressa, para poder te mostrar tudo, a gente se atrapalha. Aí você faz ele em casa, tranquilo. Ó, tá ali o meu conezinho, né? O que seria um carretel de linha, vamos supor. Então, o que você faz? Vai pegar a manta acrílica que sobrou de algum outro trabalhinho, pega com a fita métrica, você mede, né? Quanto que deu. Eu vou meio que na pressa aqui, vou só cortar um trequinho. E com a régua e uma canetinha, você mede um tantinho, né? Mede risca para você cortar direitinho. Esse mel é bem restinho, né? Que ele tá todo rebelde aqui. Aqui a gente deixa esse por aqui. Vou colocar no meu rolinho, vamos fazer esse com rolinho, para que você possa fazer em casa. Porque não tem diferença, a única diferença é que o outro tem a partezinha de cima de plástico, né? Ou seja, ele é de plástico, mas esse aqui eu acredito que todo mundo vai poder fazer. Então você vai enrolar para que ele fique fofinho e que você possa espetar os seus alfinetes. Eu prefiro, como eu falei para vocês, dar uns pontinhos na mão, porque senão essa parte vai ficar durinha. Então, se a gente quiser colocar alfinete, realmente vai complicar um pouquinho. Aí você vai escolher o tecidinho que você tiver em casa, qualquer retalhinho que tenha sobrado de algum outro trabalhinho, você vai pegar a sua régua ou fita métrica e vai medir quanto tem, né? Tenho 10 centímetros exatamente, tá bom? Nessa partezinha aqui. Nesse outro que eu reciclei o conezinho, tenho 8 centímetros. Então, você vê, tá bom? O que você for usar. Eu tinha um tecidinho um pouquinho maior que 10 centímetros, então já aproveito e faço como se fosse uma bainha, né? Você pega cola pano, só para ele, ou passa ferro, tá bom? Como eu tenho que fazer 10 centímetros, já vou virar aqui, tá bom? E aqui, gente, o que eu faço? Vou colocar dessa minha colinha pano. E vou colar aqui, tá? Aqui eu vou dar uma volta para cobrir esse enchimento que a gente usou. E quando eu vejo que passa um pouquinho, né? Aqui mais ou menos, eu vou cortar. Corto um pouquinho maior que a volta, porque eu vou fazer novamente uma bainha, para que ele fique mais bonitinho, né? Lembra que sempre que vocês fizerem um trabalho, o acabamento tem muita importância, porque se depois você resolve presentear alguém, ou você resolve vender, todo mundo repara, né? Até quem não faz artesanato. Então, não pense
que, vou fazer assim, de qualquer forma, ninguém percebe. Percebe sim. Senão, pode ser que você venda uma vez, mas depois ninguém mais te compra. Tá bom? Ok. Aqui, o que eu fiz para cobrir essa partezinha que fica mais feinha, eu peguei uma fita, tá? Uma rendinha de algodão, que eu tinha aí um restinho em casa. E você vai pôr novamente uma gotinha e vai colar. E aqui mesma coisa. Bom? Para cobrir essa parte feinha do papelão, você pode pintar com tinta guache, se você quiser deixar ele branquinho, por exemplo, rosinha, da cor que tiver o tecido. Ou com esse retalhinho que sobrou aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai marcar, tá? Com o mesmo copinho que você marcou, com o mesmo cone de linha, enfim, você vai recortar. E você vai passar cola pano para cobrir aqui. Essa minha cola pano tá um pouquinho seca. Acho que deixei mal tampada. Mas mesmo assim tá dando. Tá bom? O que eu faço aqui, gente? Coloco carretelzinho de mentirinha, que nem esse que eu tenho aqui. Você tem uma fitinha, o que você faz? Com tua cola quente, vamos pôr aqui rapidinho. Tá? Ele vai ser meio que o centro, né? Você pode fazer uma curvinha desse jeito. Você pode colar com colinha pano uma florzinha dessa forma aqui. Você pode pôr um pregador também, só para ir vestindo, vamos dizer assim, o nosso porta-alfinete. Ok? Então, tem algum botão, por exemplo, máquina de costura, você pode colar. Tem algum elemento assim que lembre costura, você pode colar também, tá? E aí depois, simples, o que a gente fez, que revestiu com R2, bom, caiu porque eu não colei, você vai pôr, né, seus alfinetes do lado da sua máquina de costura, ou se você estiver fazendo algum trabalhinho à mão, super fácil, barato e rapidinho. E eu vou ficando por aqui, deixo aí com vocês, Carol, Cris. Dicas excelentes aqui para você no Entre Família, viu? Olha, não tem desculpa, viu, Cris? Não tem desculpa, não. Você gastar para poder fazer aqui esse artesanato? Não, não vai gastar, não. É com aquilo que você tem na sua casa, viu? Olha, até o fim desse programa, você vai sair daqui convencido e com muita informação de que vale a pena, sim, ter um comportamento sustentável. Nós vamos para o intervalo, que é bem rapidinho, e voltamos já já. De volta com Entre Família, aí lá em casa já tá aquela discussão, né? Eu quero fazer esse minhocário, não, eu quero fazer esse negócio aqui, esse adubo. O marido não concorda. Imagina que eu vou pôr minhoca nos meus baldes aqui, não posso pôr esse minhoca aqui, tal. E cada um tem uma ideia diferente de como tornar a vida mais sustentável, mas se alinhar bem não dá certo, né? Você quer sustentabilidade de verdade na sua casa? Alinha sua comunicação. Isso, a comunicação do casal tem que estar alinhada para a educação dos filhos, para a gestão das finanças, para desenvolver ações sustentáveis dentro de casa. E por isso eu vou te dar uma dica muito importante, que é a revista Entre Família. Olha lá, leva o nome do programa, porque ela também leva esperança, comunicação e informação para sua casa. Pede agora, 0 Operadora 12 2127 3121, ou pode ser também pelo WhatsApp. 0 Operadora 12 98244 4444.
0049 Entre Família, direto e de graça para sua casa. Agora, Cris, o programa não para de trazer informações para quem está assistindo hoje o Entre Família, né? Com certeza. É só você que é a nossa consultora de adubo aqui? Não. A gente tem que discipular esse conhecimento dessa moça que sabe tudo aqui. Ela pega a casca daqui, que faz isso, porque nós temos agora, inclusive, e tal. Mas agora é o seguinte, nós temos dicas especiais, mas antes nós queremos aí a sua participação. Você mandou a sua foto e agora na tela. Vamos lá, vamos acompanhar? Olha só que legal, eu faço a minha própria horta e sabão caseiro aí, Carol, hein? É a Patrícia aqui. Bom, olha que foto bonita. Valeu, viu, Patrícia? Obrigado pela sua participação. A Paula Vanessa falou o seguinte: eu desde sempre reciclo os orgânicos. Vira um vício, sabe? Não consigo mais largar qualquer resto de comida no lixo. Eu guardo tudo e depois incorporo nas minhas árvores, plantas de jardins. Mas a dica de bater tudo no liquidificador foi preciosa. É por isso que a gente está aqui, Paula. O que é isso? É o Entre Família. Um abraço especial para Kim aí. Realmente a nossa dica especial do adubo aqui fez a diferença. Até você já ganhou a dica aqui dos itens. Agora é o seguinte, nós temos que colocar algumas coisas em prática. Sabe aquele programa que você olha assim, gente, que atitude legal, olha a questão dos livros. E aí termina o programa Entre Família e você continua a mesma pessoa. Danila, dá para continuar assim? Não. De jeito maneira. O que reservou para a gente aqui então? 4 dicas para ser mais sustentável. E são dicas que todo mundo vai poder fazer. E consegue fazer. Muito bem. Vamos agora à nossa primeira dica da tarde. Atenção, senhoras e senhores, primeira dica da tarde. Prefira os reutilizáveis. Antigamente, essa questão aqui era mais elitizada, porque às vezes o foco nem era tanto o próprio planeta, a questão sustentável, mas existia uma modinha que passou. Mas ser sustentável não é moda, não. É atitude. Ser sustentável é uma atitude que beneficia a gente e a todos ao mesmo tempo. Então, quando a gente prefere os materiais reutilizáveis, a gente evita a geração de resíduo. Lembra daquela história dos 3 R's que a gente já conversou algumas vezes? O primeiro dos R's da sustentabilidade é o reduzir. Então, você reduz, você deixa de gerar o resíduo. Depois você reutiliza, depois você recicla. Então, quando você não utiliza um material descartável, você não gera resíduo. Você está reduzindo, está no primeiro R, que é o mais sustentável. Muito legal. Até agora tem um canal aí que eu não vou fazer propaganda aqui, mas eu estava vendo uma série que começou agora, Planeta de Plástico, chegasse a ver ou não? Sim. Gente, a gente não tem noção do que o ser humano produz, a quantidade e o quanto uma atitude, às vezes, numa comunidade, em um prédio, de repente dar uma conversada com um síndico, né? Agora vamos fazer uma reunião, gente, vamos falar dessa questão toda de reutilizar, o que a gente podia fazer aqui. Vamos começar pelo nosso prédio e no montante, a gente não tem noção de quanto o mundo produz de plástico, né? É absurdo, são ações sempre multiplicadoras. E aí a gente vai disseminando e vai gerando um impacto positivo em conjunto. Isso é o mais importante e acaba um estimulando o outro, né? Muito bem, vamos à nossa segunda dica sustentável aqui do nosso programa. Reaproveite talos e cascas. Inclusive foi uma dica da nossa Carol Félix, né? Que hoje em dia ela está... Não, ela foi ali uma dica específica. Mas é simples, como a gente viu, né? É simples. E aí a gente volta no momento de pandemia que a gente está em casa, experienciando fazer as nossas próprias comidas. E a gente acaba vendo algumas vezes o quanto que a gente gera de resíduo orgânico. E se a gente começar a reaproveitar alguns talos de beterraba, o talo da couve, as cascas, tem casca que a gente pode fazer doce, tem gente que não come a maçã com a casca. Mas com a casca da maçã você pode fazer um chá. E aí tudo isso são atitudes que você vai minimizando o resíduo e combatendo o desperdício de alimento, que é uma ação super sustentável, lembrando que a gente desperdiça muito alimento. Então, dentro das nossas casas, são atitudes que geram impacto positivo globalmente. Olha só, a nossa diretora está falando aqui, você já ouviu o projeto Gastronomia Periférica, Edson Leite? Ela falou, olha, Cris, é fantástico, então é um chefe que já inclusive propõe isso. E a nossa diretora deve lembrar também que aqui no programa, Patrícia, não sei se você lembra aqui, ó, a gente recebeu um docinho que a base dele foi a casca da banana.
da nossa chefe aqui do Vida e Saúde aqui. O nome da nossa chefe é Arlete. Gente, espetacular. Parabéns ao Vida e Saúde, mas foi aqui no programa. Eu provei, eu disse, que textura é essa? Aí ela veio me dizer que era casca de banana. A gente aproveita a banana verde para fazer a biomassa de banana, a super madura para fazer o doce de banana, a casca da banana a gente utiliza. Então a gente consegue utilizar o alimento de forma integral, não precisa mais jogar fora. Olha aí, vamos a mais uma dica especial. Como está sendo pedagógica a nossa tarde, de forma fácil. Tenha uma hortinha em casa. E como a gente pôde ver, né, não tem essa questão toda de ser, olha, estou em apartamento, não tem mais desculpa agora, né? Não. É uma relação que a gente acaba criando diferente. Primeiro tem essa ação concreta de você produzir um alimento. Segundo, essa abstrata de você cuidar de um ser vivo, de você ter uma relação diferenciada com ela, principalmente em épocas que a gente fica muito em casa. Pensando nos temperos, por exemplo, manjericão, tem alecrim. Gosto diferente. Tem. A gente evita esses temperos que a gente compra, que são ultraprocessados, que tem bastante sódio, e a gente faz os nossos próprios temperos, que são mais saudáveis. Além disso, tem aquele aroma. E o aroma do alecrim, o aroma do hortelã, o aroma do manjericão, eles fazem bem pra gente. Eles deixam chá de hortelã, Daniela. Você pegar o hortelã na hora e fazer o chá, é outro chá, né? Outro chá, ele é super digestivo e aí a gente vai criando sabores, né? E quando a gente cria sabores, a gente vai experimentando novos pratos, novas experiências, novas formas de conviver com aquilo que a gente está produzindo. Isso é super positivo. A nossa Danila Torres fazendo a diferença. Vamos agora à quarta dica e última aqui da nossa tarde. Olha só. Abra janelas e cortinas. A gente tem a luz do sol, tem fases do dia que a gente pode aproveitar, inclusive já ganha um abraço da vitamina D, né? Isso é super importante até para economizar energia elétrica. A gente pode ter atitudes dentro da nossa casa, por exemplo, pintando a casa um tom um pouco mais claro, ampliando as janelas se a gente for construir ou reformar, abrindo as cortinas, deixando a ventilação natural, principalmente nessa época que não é legal ficar em ambientes fechados. E com isso a gente tem atitudes que economizam energia elétrica. Não precisa ligar o ventilador, o ar-condicionado, não precisa ligar tantas lâmpadas. São atitudes pequenas que têm um grande impacto positivo ambiental, social e econômico. E olha, hoje a informação é acessível. Eu não tive essa conversa com meus pais, vim de uma família simples e naquela época não se falava quase, né? Ia se fazendo as coisas e as consequências vieram agora na nossa geração, né? Agora é o seguinte, tem um pai agora e mãe que estão em casa, estão com os pequenininhos, a Carol estava falando aqui no intervalo, olha, produção de vaso, até teve um programa aqui do nosso Entre Família que a Karine ensinou a fazer com copinhos recicláveis ali, usava o cimento e tal. Então, unir agora esse momento, já que vai estar em casa, por que não discipular com os pequenos, já criando uma geração que vai olhar para a sacola plástica de um jeito diferente. Gente, é fácil e você vai implementando aquela cultura que nós falamos ali, tão distante às vezes, que você vai para um lugar no nosso Brasil e encontra isso fácil em todos os lugares. Então, o segredo agora é discipular, né, Danila? Claro, estimula a criatividade, as relações, a gente vai criando novos desafios, você acaba olhando para os objetos não como um resíduo, porque o termo resíduo é quando aquilo já não nos interessa mais, né? É lixo, é resíduo. Agora, o rolinho de papel higiênico se transformou num outro material. E a gente tem com isso um estímulo de criatividade e uma alteração de visão, que é o que a gente estava conversando, né? A nossa visão vai alterando e a gente vai vendo os objetos com uma forma de um valor diferente, pensando que tudo aquilo veio de alguma forma da natureza, tem um custo ambiental até ele virar um rolinho de papel higiênico ou qualquer outro objeto. Então a gente tem que dar a ele um fim também nobre, para que ele não vire um resíduo e acabe poluindo o solo, o rio, contaminando esse mar de plásticos que a gente está vivendo hoje em dia. Danila, nós queremos agradecer a sua participação, o programa passa rápido. Além da sua questão, né, do seu mestrado na área, você tem uma paixão que é muito especial. Então, olha, obrigado por conduzir a sua vida acadêmica, mas a sua vida como um todo, com esse olhar para o nosso planeta e sempre nos presentear aqui com a sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. Agradeço, Carol, a todos vocês. Obrigada, Cris. Falando nela, Carol, o seguinte, o nosso programa tem sempre um recado especial aqui no Entre Família.
Com certeza, com certeza. Olha, Danila, muito obrigada pela sua presença aqui, sempre muito bem-vinda com a gente. E com certeza, neste momento, nós vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a dizer sobre um comportamento sustentável. Será que a gente encontra alguma informação referente a esse assunto, pastor? E como encontra, Carol, a sustentabilidade na palavra de Deus? É só olhar um pouquinho a Bíblia e você vai encontrar que Deus ele tem um carinho especial pelas pessoas que seguem a sua palavra e cuidam do meio ambiente, têm uma vida sustentável. Por exemplo, ele deixou alguns recados na Bíblia. Em Deuteronômio, capítulo 22, o verso 6, ele fala sobre o cuidado com os animais. Então era assim, se você encontrar um ninho de passarinhos, seja numa árvore ou no chão, você deveria deixar a mãe livre para a continuidade da espécie. Se tivesse ovos, você até poderia pegá-los. E se tivesse passarinhos, cuidar deles também. Mas a mãe deixaria livre. Há uma outra questão de sustentabilidade na Bíblia, que é o verso 9 do capítulo 22 de Deuteronômio, que diz assim, olha, você não misture sementes para que a espécie continue forte e dê o resultado que você quer. Há uma outra situação na Bíblia, que a gente olha para a palavra de Deus, essa questão da sustentabilidade. Deus deixou um dia para descanso, e isso é claro nas Escrituras, tanto no chamado Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Esse dia de repouso, de renovação de vida, é chamado na Bíblia como sábado. O sábado faz parte de uma questão também sustentável. Até a gente viu isso no programa de hoje. Essa questão de parar, de usar veículos, parar de usar algumas coisas, mexe com a sustentabilidade. Se você for ao livro de Gênesis, você vai encontrar Abraão. Na Bíblia, ele é chamado de pai da fé. E agora aqui ele está com mais de 100 anos de idade. Ele já tem o filho Isaac, se você olhar ali, ele já tem a sua esposa, e ele está com mais de 100 anos de idade. Ele é chamado do pai da fé. Ele planta um bosque de tamargueiras, é assim que diz a palavra, no livro de Gênesis, no capítulo 21, ali a partir do verso 33. Então, só para a gente pensar um pouquinho, se alguém que é chamado na Bíblia de pai da fé plantou árvores, e as árvores, a gente sabe, contribuem muito com o meio ambiente, contribuem com a continuidade da vida. Ele pensou na geração futura. O pai da fé pensou em sustentabilidade. Sabe que, olhando o último livro da Bíblia, há um recado para a última geração, a geração que vai estar viva antes da volta de Jesus, que é a nossa geração. Sabe qual é o recado? Que a última geração vai cuidar do planeta e vai cuidar desta questão sustentável. Por quê? Porque Deus é o Criador e Ele é o Criador de todas as coisas. Quando eu olho para a palavra de Deus aqui no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, o verso 15, vai falar da criação, do homem, da mulher, do planeta todo. E nessa questão da criação, o verso 15 diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para duas coisas. Primeiro, cultivar, diz a Bíblia, e a segunda, guardar. O homem deveria cultivar as plantas e tudo mais no jardim, mas também deveria guardar o jardim. Esse guardar era cuidar, manter e exercer um cuidado especial com essa questão da natureza, para que o mundo, a sociedade, fosse sustentável. Quando a gente olha a Bíblia, a gente vê um Deus que ama quem cuida do planeta. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê um cuidado especial de Deus com a terra. Por quê? A terra aponta para um Criador e nós temos um Criador. Amém. Pastor, muito obrigada por essas informações tão importantes, né, que trazem esperança para a gente e também uma responsabilidade de que a gente precisa cuidar do planeta onde a gente vive. O Entre Família de amanhã, é isso aí, viu? Amanhã nós temos aqui um programa especial para você, falando sobre as linguagens do amor. Eita, Lelê, hein? Será que você sabe demonstrar esse amor para a pessoa que está do seu lado? Será que você sabe quais são as linguagens do amor de cada um dos seus filhos? Aí você pensa, meu Deus do céu, eu tenho 5 filhos aqui, como é que eu vou saber? Pois amanhã, no Entre Família, você vai identificar essas linguagens do amor, porque cada pessoa, Cris, é amada de um jeito, umas pessoas precisam
pessoa ganhar uma bota. Sim. Outra pessoa um dinheirinho mais na conta, mas fica tem bacana, também é legal. a linguagem do amor no trabalho, tem. Os colegas, a forma com que ela me empurra no corredor, será que é amor que a Carol faz comigo? Olha, tem um carinho especial, será que é? Vou saber amanhã, vou saber essa forma que ela tem de mudar. Com o pé na frente, tal. Assim, né? Ela já me empurrou, me deu 2 rasteiras. Será que é um carinho diferente? Jamais. Olha só. Por falar em movimentação, exercício físico, o Vida e Saúde de hoje, que é logo depois aqui do Entre Família, vai falar um pouco sobre suplementação para quem faz exercícios físicos. Será que precisa ou não precisa? Gente, eu quero entender essa dúvida aí. Tem um especialista para tirar essa dúvida, Terô? Pode chegar, porque tem especialista aqui, doutora Nádia Costa, que é nutricionista esportiva, vai estar aqui falando sobre os benefícios e também os perigos da suplementação esportiva, principalmente para aquelas pessoas que fazem atividade física mais intensa e que talvez pensem aí que precisam de uma nutrição mais reforçada, viu, Carol? Agora é o seguinte, também vai ter desafio do chefe aqui no Vida e Saúde, uma estreia super legal. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, nós teremos esse desafio aqui. E eu estou esperando finalmente a Carol conseguir uma brecha na agenda, né, Cris? Nossa, me liberaram! Prepara a quantidade de coisas que ela vai comer, tá? Já digo normal, A gente teve que fazer várias ligações, vários chefes, subchefes. Gente, até chegar lá no topo para trazer a Carol aqui hoje. Ela vai terminando aqui com a ligação para as filhas, né? Não, peraí, tal. Sem falar da quantidade de comida também. Da próxima vez eu vou trazer todas as filhas aqui, viu, Carol, com você, para ter você mais vezes aqui com a gente. A gente mandou uma receitinha aí para vocês, vocês já provaram? É mesmo? Tá já posso fazer uma prévia aqui? O que está acontecendo aqui? Faz uma prévia. Tá chegando nas mãos do chefe Bidu. Chefe Bidu. Gente, a gente tem que colocar, né, aquele... Que é isso? Pegar o guardanapo. Gente, o que é isso? Se não fosse na TV, eu não pegaria guardanapo, mas como tá na TV, eu vou pegar. Então aí... Essas coisas bonitas vocês não sabem onde pegar. Vou pegar assim, tá? Isso, porque eu também não saberia pegar de outro jeito. Gente, que lindo. Que é isso? Que delícia. Não, olha a carinha. Gente. Gente, deu barulhinho aí, não? É o nosso olha Red Velvet quem que vai de focar beterraba. Aqui? Gente, olha isso. Cris, vai tranquilo que é sem glúten para você, sem trigo. Olha só que delícia. Olha, eu vou falando então com você, porque eu acho que o Cris está com a boca cheia, ele não vai conseguir, né? Vou dizer uma coisa para Teru. O dia que a Teru parar, se você faz isso aqui, a Teru faz receita e manda, Teru. A gente ama, não para. Fechou, até mais, eu vou comer aí de novo. Tchau, tchau. Vamos juntos, tchau. Fica ligadinho agora no Vídeo Saúde. Amanhã, 2h30 da tarde, Entre Família.